Queridos, que bom, né? Nós estarmos aqui e a nossa igreja está meditando neste tempo, principalmente agora de pandemia. Estamos meditando na série Esperança em Tempos Difíceis. E nessa sequência de mensagens, através do pastor Sávio, e hoje aqui também, nós vamos olhar para a palavra de Deus e perceber que a esperança ela é possível em qualquer tempo, porque às vezes temos o entendimento que uma pessoa com esperança ou alguém esperançoso é aquela que percebe e vê e verifica que tem alguma coisa contribuindo para ela no tempo. Se ela perceber que tem alguma coisa contribuindo para ela parece que se alimenta da esperança e fica encorajada, animada e motivada, né? É como se fosse uma pessoa, ela passa no vestibular e aí então ela tendo a certeza que passou no vestibular, ela fica animada, ela fica estimulada porque ela percebeu que passou, agora ela vai, então ela se anima. Mas muitos às vezes perdem essa esperança, essa animação se não passar. Então parece que a esperança não está muito ligada ao tempo, mas muito mais do que uma consciência e uma postura nossa diante da vida. Então, se a esperança não está ligada às circunstâncias, e sim ligada a uma postura nossa no tempo, então eu acredito que nós podemos então fazer diferente. Se não depende de fora para dentro, se não depende do externo para nós, então eu acho que nós temos muitas vantagens em relação a isso. Então, por isso, meditar nessa série, é importante a gente entender isso, porque este tempo que nós estamos vivendo, necessariamente, ela está trazendo para nós um novo tempo de vida, uma nova postura de vida. Não é à toa que todos os estudiosos hoje estão meditando e pensando e refletindo sobre o mundo pós-pandemia. Como é que vai ser esse mundo pós-pandemia? Ele vai ser o mesmo? Ele vai permanecer como era antes? O que é consenso entre todos é que não vai mais ser o mesmo. Não é à toa que desde já nós estamos com dificuldade de lidar com este tempo. A gente não sabe de que maneira lidar. A gente está preso dentro de casa, o vírus pode estar em qualquer lugar, há uma preocupação, uma pessoa que não tem sintoma nenhum pode passar para outra pessoa, a outra pessoa sem saber pode passar para outra, e uma pessoa de uma idade avançada pode se recuperar, o outro que tem uma idade bem menor, mais jovem, às vezes não se recupera, e a gente então fica não sabendo como lidar em relação a isso. Só que pior disso tudo, não é nem tanto o tempo externo, mas o pior disso tudo é saber como nós disciplinamos as nossas emoções para viver este tempo e pós este tempo. De que maneira a gente está lidando com tudo isso? Até porque falar de tempo difícil e tempos difíceis é algo que para nós deveria ser comum. Tempo difícil para nós deveria ser algo totalmente normal. Até porque estamos nesse tempo finito, nesse tempo limitado, e o que nós mais temos para este tempo são tempos difíceis, né? Até a Bíblia vai dizer isso em João, capítulo 16, versículo 33, dizendo que nós teríamos neste tempo, o tempo presente, mas muita aflição, mas o bom disso tudo é que o Senhor venceu tudo isso e nós estamos nele, né? Então, por isso que nós, neste tempo, percebemos tantas pessoas desesperadas e desesperançadas. Não é à toa que neste tempo pesquisas revelam que o índice de depressão e suicídio cresceu de forma exponencial. O que é isso? Lógico que é a pandemia, lógico que é o tempo, mas não é só isso. Isto, na verdade, é o homem lidando de forma errada com as suas emoções. É triste, mas é para nós uma realidade. E o tempo difícil só tem um propósito. O tempo difícil só tem uma finalidade,
tirar da gente a esperança de viver um tempo melhor. O tempo difícil, ele tem essa finalidade, ele quer tirar da gente o prazer das coisas, o prazer de viver, o prazer de viver em família, o prazer de tudo. E uma pessoa sem esse prazer, ela automaticamente fica desesperançada, e ela é então desesperançada, para que ela quer então viver? Então o suicídio se torna uma realidade, o desânimo de viver se torna uma realidade, a vontade de não congregar mais se torna uma realidade, a vontade de não viver mais junto se torna uma realidade, tudo isso porque ela, sem perceber, ela está perdendo a esperança da vida e do tempo. E sem contar também que o tempo vai trazendo as suas conspirações, né? E essas conspirações servem só para prejudicar ainda mais nossas emoções. Alguns exemplos, né? Esse vírus foi criado. Eu ouvi dizer, né? E aí, abrir aqui o parênteses aqui, né? Eu ouvi dizer que tem gente imaginando e pensando que esse vírus foi jogado do alto de um helicóptero no mundo, para as pessoas pegarem esse vírus e para que a China pudesse crescer na economia, coisa desse tipo, né? Acredito que nós não temos capacidade de saber o que é verdade e o que não é nesse caso, mas o que é verdade é que não dá para olhar para tudo isso e ficar tentando fazer um julgamento, porque sem a gente perceber, estamos perdendo a nossa saúde emocional e também a nossa saúde espiritual. Nesse tempo, é hora de nós olharmos para a palavra de Deus e para o Evangelho de forma correta, que esta visão, então, vai nos dar uma visão totalmente do que o Senhor quer para cada um de nós. Então, olhamos para o tempo, olhamos para a pandemia, olhando para a dificuldade, olhando para a nossa realidade, olhando para a nossa situação econômica, olhando para um monte de coisa. Poxa, é legal, muito bom, isso é importante. Agora, o que vai nos esperançar e o que vai nos estimular a andar para frente, a olhar para frente, é olhar para a palavra de Deus e olhar para o que o Senhor, então, tem para nós e o que Ele fez no tempo dele e que pode, então, nos ensinar. A nossa esperança está nisso. Se fizermos isso, eu tenho certeza que seremos melhores, tá bom? Eu quero ler um texto que está em Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 11, por favor. Vou te dar um tempinho aí. Você que tem a sua Bíblia aí, ou você pode acessar a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 11, por favor. Nós vamos ler essa história. Essa história está somente no Evangelho de Lucas, então parece que Lucas conseguiu verificar essa história com um pouco mais de detalhe. Então, uma história muito interessante, que eu acho que pode nos enriquecer nessa manhã. Eu acho não, tenho certeza. Pode nos enriquecer nessa manhã. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim, olha: em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e também uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. E vendo-a, o Senhor então se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se então, tocou o esquife. E parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Versículo 15. Sentou-se então o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus então visitou o seu povo. Esta notícia então a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e também por toda circunvizinhança, né? Então essa história relata e mostra um episódio na história de Jesus. Jesus, quando no versículo 1 diz um dia subsequente, é que um pouco anteriormente Jesus tinha realizado um milagre muito tremendo na vida de um centurião, um chefe de alguns soldados. Ele tinha um dos seus soldados enfermos e ele encontra Jesus
e ele então pede que o Senhor então realize um milagre, curando esse seu servo. Jesus então se propõe a fazer esse milagre. Esse milagre então acontece de uma forma não só sobrenatural, no sentido que qualquer milagre é sobrenatural, mas com algumas peculiaridades interessantes. E Jesus realiza esse milagre de forma distante desse servo e mandando apenas uma palavra. Uma palavra que Jesus mandou, porque o servo se sentiu não digno de recebê-lo. Ele manda uma palavra da onde estava, reconhece a nobreza da fé daquele centurião, e então aquele servo é curado de forma muito abençoadora. Então, depois de realizar esse milagre, Jesus então, ele provavelmente passa uma noite, e logo pela manhã, Jesus inicia uma outra viagem. Só que Jesus não está sozinho nessa viagem, porque ele está junto com os seus discípulos, e também ele está com uma grande multidão. Deixa eu abrir aqui um detalhe aqui. A verdade é que ninguém sabe de forma exata de que quão numerosa é essa multidão. A verdade é que toda vez que a Bíblia fala sobre multidão, fala de bastante pessoas, né? Então é possível, alguns pensam que aqui tenham milhares de pessoas, né? Nos faz lembrar daquele texto da multiplicação dos pães e peixes, que tinha ali 3, 5 mil pessoas. Então, se naquele texto usou-se a expressão multidão, e aqui também se usa a expressão multidão, vamos ser mais zelosos, vamos colocar aqui poucas milhares. Mas independente de poucas ou muitas milhares, você caminhar naquele tempo com Jesus, com os discípulos e milhares de pessoas, não está 1.000, 2.000 pessoas, não era uma viagem fácil. Não seria uma viagem fácil. Até porque uma viagem com Jesus é uma viagem totalmente pedagógica. É uma viagem totalmente ensinadora. Você pode ver isso também em João capítulo 6, que relata também uma história interessante de Jesus caminhando com uma multidão de seus discípulos. E essa então viagem ia ser feita com os discípulos e também com aquela multidão. Para onde Jesus estava indo? Jesus estava indo para uma cidade chamada Naim. Da onde ele estava em Cafarnaum até a cidade de Naim, são em média aí 50 quilômetros. Você de carro faz aí 1 hora, 1h10, até um pouco menos dependendo da sua velocidade. Mas a viagem de Jesus com os seus discípulos, aquela multidão, provavelmente demorou muito mais, se não demorou dias. Os discípulos e a multidão não sabiam para onde Jesus estava indo, mas Jesus sabia para onde estava indo. Jesus queria ir na cidade de Naim, uma cidade calma, uma cidade tranquila e uma cidade aconchegante. E ela é tudo isso porque Naim significa isso. E naquele tempo nós sabíamos que as cidades levavam o nome do que representavam, né? Então, era uma cidade calma, era uma cidade tranquila, era uma cidade aconchegante, era uma cidade, se eu falar bucólico, eu vou estar forçando o texto, né? Mas é uma cidade tranquila, vamos ficar por aí que é melhor, né? Então, essa cidade tranquila fazia dessa cidade uma cidade muito familiar. E nessa cidade, então, tinha uma mulher que estava sofrendo e estava passando por um tempo muito difícil. Porque ela tinha perdido o seu único filho e ela era viúva. E ela não tinha o que fazer. Ela, percebendo o seu filho morto, ela então só tem uma coisa a fazer: eu preciso enterrá-lo. E ela então, cortejando junto com toda a cidade, aquela multidão também da cidade, sai da cidade de Naim. Provavelmente esse cemitério ficaria fora do arraial da cidade, que também era comum naquele tempo, para ser um lugar de reflexão. Não era comum ficar um cemitério dentro da cidade, ficava longe. Então ela sai com esse cortejo, velando o seu filho. Só que quando ela sai da porta da cidade de Naim, dos portões da cidade de Naim, quem ela encontra? E quem Jesus encontra? Jesus está com a sua multidão, os seus discípulos caminhando. Jesus ia para a cidade, mas na porta da cidade, Jesus então
encontra aquela outra multidão. E a cena é totalmente brilhante. Quem privilegiado poderia ser de nós, né? Estivesse naquele tempo e perceber e olhar essa cena de Jesus com os seus discípulos, uma multidão, e encontra outra multidão. Uma multidão vindo de uma viagem precedida de um milagre tremendo. Jesus na viagem provavelmente ensinava o tempo todo, e quando eles chegam na entrada da cidade de Naim, aquela multidão que está com Jesus, então encontra outra multidão. As duas multidões se encontram, e ali então acontece também um milagre. Lá na frente nós vamos meditar nisso. Multidões com expectativas diferentes, com reações diferentes, com desejos diferentes, vivendo emoções diferentes, vivendo situações totalmente opostas, e então acontece esse milagre de forma tremenda. Jesus chega, percebe e vê uma mulher triste, uma mulher chorando, com seu filho naquele caixão. Jesus então realiza o milagre e entrega o filho àquela mulher de forma totalmente restaurada. O milagre é esse, é o que nós lemos aqui. Mas eu queria meditar com os queridos, justamente para percebermos alguns detalhes que podem nos ajudar a entender isso, que é possível ter esperança em tempos difíceis, porque aquela mulher estava vivendo um tempo difícil, totalmente difícil, e pedir a ela ter esperança seria um desafio, mas o único que podia pedir a ela ter esperança era Jesus, e Jesus pediu isso a ela quando disse a ela para não chorar. Então Jesus sabia que ela mesmo naquela situação poderia ter esperança. A verdade, queridos, é que independente da situação que estamos vivendo e podemos viver, é possível ter esperança. O pastor Sábio, de forma brilhante, pregou aqui sobre Jó. Jó tinha tudo para não ter esperança, mas ele mesmo assim confiou em Deus, confiou no Senhor, e ele não perdeu a esperança, mesmo tendo lampejos de desânimo e fraqueza, a maldição da sua própria morte e outras coisas. Mas a esperança maior estava nele, e ele então percebeu que poderia ter. Jesus percebeu que aquela mulher poderia ter esperança. Não é o fato de ter perdido o filho, não poderia ser suficiente. Por isso, queridos, eu quero te encorajar. Nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, eu sei que é possível até que você esteja me ouvindo e você tenha algum conhecido seu que está com vírus. É possível que você que está me ouvindo esteja com vírus. É possível até que alguém, não só agora, mas lá na frente, possa estar ouvindo essa mensagem em um leito do hospital, mal, inclusive com o vírus. Eu quero dizer para você que é possível ter esperança neste tempo difícil. E quem nos diz isso é o próprio Senhor Jesus. Não é uma proposta minha e nem uma mensagem encorajadora e nem simplesmente uma mensagem de motivação emocional. Eu não quero aqui ser seu coach. Eu quero ser aqui um portador da palavra de Deus, dizer para você que isso pode ser para você uma realidade. Olha só, essa mulher tinha alguns detalhes, e essa história tinha alguns detalhes. Olha só, a história diz que essa mulher era viúva. Então, se ela era viúva, ela já tinha perdido o seu filho, o seu marido. Se ela perdeu o seu marido, então já podemos começar aqui a dizer que para ela não está fácil. Perdeu o seu marido. E só está ela e o seu filho. Se ela então perde o seu marido e só está ela e o seu filho, isso então quer dizer, queridos, que ela está em uma situação desconfortável. Não só o bastante, ela então perde o seu filho e também ela perde o seu marido. Perde o seu marido e agora também perde o seu filho. Detalhe, o seu único filho. Deve ser muito doloroso para qualquer mãe perder o seu único filho. Eu só tenho um filho, a minha esposa só tem um filho. E eu nem imagino que dor que é perder o seu único filho. E ela, por perder o seu único filho, ela então percebe que a sua situação, se era desconfortável perdendo o marido, agora está trágica. Porque ela está viúva e perde o seu único filho. Naquele tempo, os filhos serviam para ajudar
e sustentar na ausência dos pais, do pai, a casa. Agora ela então está viúva, sem o seu único filho, principalmente sem o seu sustento. E ela também naquele tempo tinha poucos filhos, que não era comum para aquela situação. E a prova disso, não sei se os irmãos lembram desse texto, em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 21, quando Jesus encontra também aquele jovem que queria segui-lo, Jesus propõe a segui-lo, mas ele queria voltar antes de seguir a Jesus para enterrar os seus pais. A dinâmica era essa. Ele queria primeiro permitir que seus pais morressem, para que ele pudesse então tomar a direção da sua vida. Ela está abalada, ela está cansada, ela está desesperançada e ela está de uma forma totalmente trágica, ela está muito abalada. Abalada por quê somente, né? Ela olha para o presente e ela vê o seu filho morto. Ela olha para o passado, vê o seu marido morto. E ela já pensa no futuro, e eu não tenho dúvida que pensa em um futuro morto. Porque quem poderia ajudá-la e sustentá-la, morreu. O marido, o filho, o seu único filho, desamparada, desesperada e também totalmente aflita. É neste então contexto que Jesus encontra essa mulher totalmente desanimada. É nesse ambiente de desesperança, é nesse ambiente de tempo difícil que Jesus a encontra. Mas para Jesus, né, não tem ambiente melhor para ele do que realizar um milagre em tempo de tragédia, né? E Jesus então realiza o milagre. E o que essa história, e o que esse milagre pode nos ensinar e pode falar conosco nessa manhã? Algumas coisas. A primeira coisa é que quando Jesus chega na entrada e na porta da cidade de Naim, Jesus percebe aquela cena e diz o versículo 13, na primeira parte, que Jesus a viu. Jesus a percebeu. Jesus olhou de forma profunda para aquela mulher. Ele olha para aquela mulher, diz o texto no versículo 13, que Jesus se compadece daquela mulher e direciona a ela uma palavra, dizendo, não chores. A ideia é que Jesus não estava e não está insensível às nossas dores. Jesus não está alheio às nossas dores. Olha que coisa interessante, estava aquela mulher cortejando o filho, junto com uma multidão. Mas Jesus olha para quem? Para aquela mulher. A ideia é que Jesus percebeu assim, olha, eu estou olhando a multidão, mas eu sei quem está totalmente necessitando de mim e precisando da minha ajuda e da minha ação e do meu favor. Jesus viu aquela mulher. Poxa, Jesus viu a minha multidão. Jesus também viu todos que estavam ali, mas ninguém estava totalmente como aquela mulher, sentindo a dor daquela mulher. Hebreus, capítulo de número 4, versículo 15, diz um texto, diz assim, olha, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele foi sem pecado. Jesus é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Jesus olhou aquela mulher e disse assim, olha, eu estou te vendo. Queridos, já percebeu que é muito comum nós termos a sensação de momento difícil e em tempos difíceis, que a sensação que nós temos é que Deus não está olhando para nós? Já percebeu, já percebeu que a sensação que temos é que é a seguinte, Deus não está olhando para mim? E muitos usam isso na desculpa de aceitar o luto, a dor, o sofrimento e a depressão. Eu estou assim porque Jesus esqueceu de mim. Eu estou assim porque Jesus não olha para mim. Porque nós achamos e temos a sensação que Deus só está conosco quando eu tenho a percepção que Ele está comigo. Vou explicar melhor. Por exemplo, muitos entendem assim, olha, se as coisas estão indo bem para mim, parece que eu estou recebendo de Deus o seu favor. Se as coisas estão indo bem para o meu lado,
se nessa pandemia eu não perdi o emprego, se nessa pandemia o meu salário não foi reduzido, a ideia que dá é que eu estou recebendo o favor de Deus. Deus está me ajudando, Deus está abençoando. Se o vírus não chegou até a minha casa e nada aconteceu, Deus está me abençoando. Essa percepção é humana, essa percepção é nossa, né? Aí, quando essa bolha ela é ferida, rapidamente mudamos a percepção. Exemplo, perdemos então o emprego, que eu estava achando que estava seguro. Estava achando que o vírus não ia chegar na minha casa e o vírus chegou. Então, eu começo a perceber que Deus se ausentou de mim e pela ausência de Deus, o diabo então se aproximou. E aí então o diabo agora parece que está vencendo, né? Está sendo mais forte. E Deus então não está mais sensível às minhas dores. Até porque se ele tivesse no controle de tudo, eu não perderia o meu emprego, o vírus não ia chegar, porque esta percepção é humana. E só abrir aqui um parênteses, tá? E o fato dessa percepção ser humana, ela quase sempre não vem de Deus e quase sempre é demoníaca. Porque essa percepção humana tira a soberania, a grandeza e a sua percepção correta do Evangelho. Se você pensa assim, a sua percepção do Evangelho está errada. Está errada. Porque a sua esperança, ela está neste tempo. Então, ter essa sensação é que nos anima na fé e que tira então a nossa esperança. Jesus olhou para aquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que nós, os que creem, e aqueles que não creem, mas são sinceros na presença de Deus e entendem isso, Jesus nunca está alheio às nossas dores. Ele pode agir de forma diferente. Ele pode falar de forma diferente. Ele pode agir de forma diferente. Mas ele não está alheio. Ele não está insensível. Jesus olhou para aquela mulher. Jesus olha para as suas dores. Ele olha para as suas enfermidades. O problema não é ele olhar. O problema é a sua percepção desta visão de Deus para nós. Ele está cuidando de nós e ele está sensível às nossas dores. As nossas aflições, sempre estará diante de Deus. Tá bom? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que podemos aprender também nesse texto está no versículo de número 14, que diz assim, olha, então chegamos, ele tocou no esquife, ele tocou naquele caixão, naquela maca que carregava aquele morto, ele parou aquela multidão e disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Olha que coisa interessante. Primeiro, então, Jesus chega na porta de Naim, olha a mãe e diz para a mãe, olha, você não precisa mais chorar, eu te vi. Se eu te vi, não chores, não chores. E logo depois Jesus sai da cena com aquela mãe e se direciona então àquele jovem que estava morto. E o que ele faz? Ele toca naquele caixão e diz para aquele jovem, jovem, eu te mando, levanta-te. Você está vivo, pode levantar. Jesus então realiza aquele milagre. Coisa bonita, Deus. Só que Jesus aqui, irmão, só com esse versículo aqui, nós podemos ficar aqui bastante tempo. Porque aqui ele quebra a religião, aqui ele faz a multidão se refletir, faz a multidão pensar, faz a religião ir ao chão. Sabe por quê? Porque Jesus comete um pecado aqui que não poderia. Ele toca em um morto. Naquele tempo, tocar em um morto era um pecado praticamente mortal. Sabe por quê? Porque todos aqueles que tocassem em um morto, ele então se tornaria impuro. Números capítulo de número 19. E esse então que se tornaria impuro, precisaria ficar isolado por alguns dias, porque ele cometeu um pecado gravíssimo. E ele então poderia ser submetido a severas punições. E Jesus então toca naquele morto. Só que aqui tem uma problemática, para a religião, é claro. Ele toca em um morto, e não poderia, e agora confunde todo mundo. Ele toca no morto, se tornaria impuro, mas como é que consegue então realizar aquele milagre? Lógico, era Deus. E ele não estava submetido às doutrinas das religiões. Sabe o que isso nos ensina, queridos?
é que Jesus venceu a morte, Jesus venceu a religião, estava acima da religião, sabe por quê? Porque Deus, ele sempre estará no governo de todas as coisas. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 vai dizer o seguinte, queridos, olha, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas e também nem aceita suborno. Queridos, Jesus venceu a morte. Quando Jesus, mais uma vez, realiza esse milagre, que realizou alguns, vencendo a morte, ele está provando para nós que ele tem o governo sobre todas as coisas. Humanamente, o que é para nós de mais terrível e de mais problemático? Humanamente. Poxa, perder um emprego é difícil, perder o marido é difícil, perder um filho é difícil. Tragédias humanas e catastróficas são terríveis. Mas tem um problema que é temível por todos os homens. Sabe qual é? A morte. Humanamente, ninguém tem o poder de vencer a morte. Humanamente, ninguém tem a capacidade de vencer a morte. Tem uns curandeiros por aí fazendo umas gracinhas aí, né? Mas são esquisitos os milagres nesse sentido. Mas em Cristo, só Ele foi capaz de vencer a morte. Só Ele tinha a capacidade de dizer para aquele jovem: levanta-te. Queridos, só Jesus tem o governo e o domínio sobre todas as coisas, sobre todos os problemas, sobre todas e qualquer situação. A permissão de Deus de deixar-nos passarmos por esta pandemia, eu não tenho dúvida, é que Ele já está nos ensinando tantas coisas. O ensinamento de Deus, Ele está nos ensinando de forma coletiva, global, mas os ensinamentos pessoais, particulares, têm sido de forma muito eficaz. Queridos, o problema é justamente esse. É nós acharmos também, às vezes, que tem problemas, tem situações que Deus parece que não vai resolver. Parece que isso aqui, Deus não tem tanto poder para resolver. E aí nós, nas nossas limitações e crenças, vamos limitando a Deus. Não é porque Deus se limita porque eu creio. É porque eu que limito a ação de Deus em mim. É totalmente diferente. Deus nunca vai se limitar ao que eu creio ou que eu deixo de crer. Porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele está acima das minhas crenças. Mas eu limito a ação de Deus em mim quando eu penso assim: ah, Deus não cuida de mim. Não, isso aqui Deus não vai fazer. Não, isso aqui Deus não pode curar. Deus vencer a morte, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, aonde está, ó morte, a tua vitória, é dizer assim para nós: olha, eu venci o que humanamente para vocês era invencível. Ou seja, em que vocês e por que vocês limitam a minha ação? Por que vocês creem de forma errada? Por que vocês pensam de forma errada? Por que vocês agem assim? Por que vocês pensam assim? Por que vocês acham que eu não posso fazer? Ah, é porque eu não faço no seu tempo. Ah, então nós limitamos a Deus, porque doutrinamos a Deus na nossa cronologia, no nosso entendimento, nas nossas ações e nas nossas conjecturas. Aí eu pego Deus, então, no seu poder e no seu governo, e digo assim: olha, Ele só pode agir assim. Ele só vai agir assim. Eu estou esperando Deus agir assim. Aí quando Deus inverte a lógica e não age da forma que eu quero, da forma que eu penso, pronto, eu já digo: ah, não, Deus não tem governo sobre isso. E o pior não é isso. Tem gente que acredita que o diabo é tão poderoso quanto Deus. E pensa assim: poxa, Deus errou, Deus vacilou e agora o diabo então tomou a frente de Deus. Queridos, nós podemos até limitar a Deus em nossas crenças, mas nunca conseguiremos limitar a Deus em suas ações. A religião limitava a Deus para fazer aquele milagre. Ah, Jesus, se quiser curar esse jovem, tem que ser com uma palavra. Até porque Jesus então
curou anteriormente aquele servo do centurião com uma palavra. Jesus poderia curar esse jovem com uma palavra. Ele poderia chegar na cidade, ver a mãe como ele viu, dizer, eu estou te vendo, não chores, pedir uma mãe para não chorar pelo filho, é algo inimaginável, né? Mas ele poderia fazer isso com uma palavra, dizer, jovem, levanta-te, e entregar a mãe. Mas não, ele prefere tocar no caixão. Ele prefere vencer também religião, dizer assim, olha, levanta-te, porque eu também não estou limitado à religião. Não existe nada em que Deus não possa fazer quando Ele quer fazer. Jesus venceu a morte. Jesus venceu tudo o que humanamente é invencível. O seu problema qual é? O problema do tempo qual é, nesse tempo difícil? Você acredita mesmo que Jesus está alheio e Ele não está soberano a tudo isso? Você acredita nisso? Se você acredita, é uma pena, porque você poderia agir de forma diferente. Paulo também vai dizer isso aos Coríntios, e o pastor Sábio está comendo um texto na semana passada. Se a nossa esperança for terrena, infeliz é o homem que coloca nesse tempo toda sua esperança. Infeliz é o homem mais infeliz do mundo. Sabe por que você está infeliz? Porque você coloca essa esperança, toda a sua esperança, humanamente. Você coloca a sua esperança no seu tempo, na sua percepção, na sua cronologia, nas suas ações. Isso é, para mim, o pior. Então vamos aprender com Cristo e compreender que Ele está soberano e está reinando nesse tempo. Outra coisa também importante, queridos, é que quando Jesus encontra aquela mulher, diz para ela não chorar, porque Jesus a viu, toca naquele caixão, diz ao menino para se levantar, e ele então se levanta, e ele então é entregue à mãe de forma restituída e de forma ressuscitada, totalmente ressuscitado, restituindo a esperança e daquela cidade, né? E restituindo todo aquele desânimo que estava acontecendo ali. Queridos, versículo 16 vai dizer assim, olha, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Todos ficaram possuídos de temor, glorificaram a Deus, reconheceram o profeta e ainda mais, reconheceu que Deus visitou o seu povo. Queridos, todos que ali estavam, é algo que nós precisamos entender. Todos que ali estavam, tiveram um encontro com Deus, encontraram Jesus, e todos tiveram as suas vidas transformadas. Todos que têm um encontro com Jesus têm as suas vidas transformadas. Sabe qual é o outro problema que nós temos? É que queremos uma vida transformada sem ter um encontro com Jesus. Queremos uma vida transformada achando que podemos ter encontro com Jesus pela igreja somente. Queridos, aquela cena é também muito interessante. Jesus ressuscita aquele jovem, entrega a sua mãe então recebe aquele filho totalmente restituído, curado, ressuscitado. Todos ficaram atemorizados, todos glorificaram a Deus e todos disseram, Deus visitou o seu povo. Queridos, é muito comum mesmo vermos pessoas buscando a religiosidade e o que é transcendental, buscando o que está no seu interior, aquele vazio que tenta preencher com o que é espiritual. E muitos acham que essa busca pode ser feita pela religião, pela igreja, inclusive pela igreja evangélica, detalhe importante. E depositam toda a sua força e esperança nesse movimento religioso. E então se tornam adeptas, se tornam então frequentadores deste movimento. E o que acontece? Às vezes, e quase sempre,
se frustram, se cansam e também se desanimam no meio da caminhada. Aquela multidão que estava ali, ambas as multidões que estavam ali, estavam também sendo orientadas pela religião. E Jesus diz assim, olha, eu toco neste morto porque eu também quero que vocês tenham uma nova visão e um novo tempo na religião. É muito mais. A minha presença é muito mais do que igreja. A minha presença é muito mais do que religião. Sabe qual é o problema? É que às vezes priorizamos e nos esquecemos que o nosso relacionamento com Deus precisa estar tão quanto na ativa, podemos dizer assim, quanto o meu compromisso com a igreja. Às vezes invertemos esse processo e achamos que o nosso compromisso com Deus precisa passar primeiro pelo meu compromisso com a igreja. Uma coisa reflete na outra, é verdade. Mas não adianta você ter compromisso com a igreja e você em casa não orar, não buscar e não ser um bom marido, uma boa esposa e não fazer o que o Senhor pede como família e outras coisas mais. Como é que está o nosso envolvimento e o nosso relacionamento com Deus? Pouco se sabe dessa mulher. Mas uma coisa também que se sabe dessa mulher é que ela era muito querida. Porque quando ela sai para proteger o seu filho, uma multidão também acompanha. Ela e a sua família, provavelmente, era bem vista também pelaquela cidade. Tem também um texto interessante, em João, capítulo 1, do versículo 12 e 13, que vai dizer assim, olha, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Filho de Deus nasce de Deus. O Filho de Deus não é fruto da religião, não é fruto do 10 mandamentos, não é fruto de não tocar no esquife, não é fruto como aquele jovem rico que se frustrou, guardava todos os mandamentos, que tinha tudo que a religião pedia. E abri aqui um parênteses, né? Esse jovem rico seria um bom evangélico, hein? Em qualquer igreja seria até pastor, porque ele humanamente, aparentemente, é um bom crente. Não sabíamos nós que o seu interior estava bem e muito longe de Deus. Queridos, se nós queremos compreender o tempo difícil, precisamos entender isso. Deus não está sensível às nossas dores, Deus governa sobre todas as coisas e Deus transforma todas as vidas que com Ele se encontram. Se entendermos isso, eu tenho certeza que viveremos um tempo melhor. Eu quero concluir o que diz o versículo 17. Todos foram impactados e a notícia dele, do que ele fez, foi divulgada por toda a Judéia e também por toda a vizinhança. O que Deus fez foi proclamado. O que Deus fez naquela viúva, a viúva, e agora que entregar o seu único filho, agora então foi restituída pelo Senhor Jesus. A notícia é inevitável de se espalhar, lógico, devido a esse milagre. Nossas vidas são, queridos, também todos os dias alvo dos milagres de Deus na minha vida de forma diária e frequente. Às vezes que eu não percebo isso, mas uma percepção sobre o Evangelho, nós vamos perceber que ele está agindo na minha vida todos os dias. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Mesmo que as nossas vidas se findam neste tempo, entendemos que será apenas um momento que nos encontraremos com Ele. Ter em mente essa consciência nos faz enxergar a vida de outra forma. Olhar para o Evangelho, enxergar a Jesus e perceber que a nossa esperança jamais será abalada e ela nunca ficará perdida. Deus está conosco. Se queremos vencer e passar por tempos difíceis, nós precisamos olhar para Jesus e olhar para Ele, porque Ele é a nossa esperança. A esperança daquela mulher estava nele. De repente ela não sabia, ou não tinha esse entendimento, até porque não foi ela que clamou, até porque não foi ela que pediu. A iniciativa foi de Deus. E é assim que Deus faz, quase sempre.
é Deus tomando a iniciativa através da sua palavra, através do teu Santo Espírito, nos fazendo entender que temos que nos voltar para Ele. Porque nós, humanamente, não temos condição. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós, mortos, e nossos delitos e pecados distante dele, Deus envia o seu Filho, para que esta relação, então, possa ser restituída. Deus está realizando milagres em nós de forma diária e frequente. Basta eu e você percebermos isso. Tá bom? E eu quero terminar com um versículo que faz a gente também entender isso, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 a 18, que vai dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Queridos, esse texto é tão profundo e maravilhoso que, se eu me ousar aqui a tentar explicá-lo, possa ser que eu até peque. Mas pegue esse texto, se eu puder deixar para você uma lição essa semana, pegue esse texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, e nele medite a semana toda. Outra coisa, pegue pequenos trechos e leia, e ore, e peça a Deus para falar contigo, e permita que esse texto fale contigo. Porque se a gente for olhar para esse texto, vamos perceber o que ele representa, principalmente no nosso tempo. Nos faz olhar para esse tempo glorificando a Deus. É difícil entender, não é verdade? Mas é uma realidade. É o ideal e é também o real. O ideal está nesse texto. O ideal está aí. A nossa tribulação, a pandemia, a dificuldade, tudo isso é para os que creem, sabe o quê? Peso de glória. Dá para entender? Entender dá. Compreender às vezes não. Mas é a realidade. E isso para nós pode ser uma realidade. Quando? Quando eu compreendo a palavra de Deus de forma correta e deixo e permito que o Espírito Santo de Deus em mim faça a sua obra. Faça isso essa semana. Medite nesse texto com calma, com tranquilidade, e deixe a palavra de Deus falar contigo, tá bom? Deus abençoe, eu vou orar, mas desde já eu quero te agradecer, e quero orar por você, e quero dizer para você que este tempo difícil pode também ser um tempo de esperança. O tempo de esperança, a esperança é um tempo propício em meio às dificuldades. Ela salta, ela ressalta, né? Então, não permita que esse tempo difícil seja um tempo que te destrua e que chegue ao momento de alguns que se suicidam, se matam porque não compreendem isso. A nossa esperança está no Senhor, tá bom? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos e te exaltamos. Tua palavra, Senhor, foi anunciada, foi pregada. Até aqui nós podemos ir, conseguimos ir, que é ler, meditar, refletir. Mas agora, Senhor, a mudança que cada um de nós precisamos, que cada um de nós estamos ouvindo aqui, só o Teu Santo Espírito pode fazer. Age com o Teu poder, meu Pai. Age com a Tua ação neste tempo. Não permita que esse tempo difícil destrua as nossas emoções e principalmente a nossa esperança. Faça isso conosco, meu Pai. É essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.